19. Kelsier podia sentir outro alomântico pulsando nas brumas. As vibrações percorreram o seu corpo como ondas rítmicas varrendo uma costa tranquila. Eram fracas, mas inequívocas. Agachou-se sobre o muro baixo de um jardim, sentindo as vibrações. A volúvel bruma branca continuava a flutuar, comum e plácida, indiferente exceto a que estava mais próxima de seu corpo, que se enroscava na corrente alomântica ao redor de seus membros. Kelsier perscrutou a noite, avivando o estanho e procurando outro alomântico. Pensou ter visto uma figura agachada no alto do muro, na distância, mas não pôde ter certeza. Reconheceu as vibrações alomânticas, no entanto. Cada metal, quando queimado, emitia um sinal distinto reconhecível para quem tinha prática com o bronze. O homem ao longe queimou o estanho, assim como os outros que Kelsier sentira se esgueirar ao redor da fortaleza Tekel. Os cinco olhos de estanho fechavam o perímetro, vigiando a noite, procurando por intrusos. Kelsier sorriu. As grandes casas estavam ficando nervosas. Manter 5 olhos de estanho de guarda não seria difícil para uma casa como a Tekel, mas os nobres alomânticos se ressentiriam de serem obrigados a cumprir os simples deveres de guarda. E se havia 5 olhos de estanho de vigia, as chances eram boas de que vários brutamontes, lança-moedas e traidores tivessem sido convocados também. Luthadel estava silenciosamente em estado de alerta. De fato, as grandes casas estavam ficando tão cautelosas que Kelsier tinha dificuldades de encontrar brechas em suas defesas. Ele era um homem, era só um homem. Até mesmo os nascidos das brumas tinham seus limites. Seu sucesso até agora se devia ao fator surpresa. Mas com 5 olhos de estanho de vigia, Kelsier não seria capaz de se aproximar muito da fortaleza sem correr sérios riscos de ser localizado. Finalmente, Kelsier não precisava testar as defesas de Tekel esta noite. Em vez disso, arrastou-se pelo muro, na direção do terreno externo. Parou perto do poço do jardim, queimando bronze para se assegurar de que não havia nenhum alomântico por perto. Aproximando-se de um arbusto para recolher um saco grande. Era pesado o suficiente para que tivesse que queimar Peltre para levantá-lo e colocá-lo no ombro. Deteve-se por um momento em meia-noite, esforçando-se para ouvir os sons das brumas. Então, carregou o saco na direção da fortaleza. Parou perto de uma grande varanda caiada junto a um pequeno espelho d'água. Então, tirou o saco do ombro e deixou o conteúdo, um cadáver recém-morto, cair no chão. O corpo, que pertencera a um tal de Lord Charles Antron, rolou até parar de cara no chão, com 2 ferimentos de adagas gêmeas brilhando em suas costas. Kelsier emboscara o homem meio bêbado em uma rua, do lado de fora de um cortiço escar, livrando o mundo de outro nobre. Antron, em particular, não seria lamentado. Era famoso por seu senso retorcido de prazer. Lutas de ska, por exemplo, eram uma de suas diversões favoritas. Era onde passara esta noite. Antron era, não por coincidência, um importante aliado político da casa Tekel. Kelsier deixou o cadáver estendido em seu próprio sangue. Os jardineiros o encontrariam, e assim que os criados se inteirassem da morte, nem toda a obstinação dos nobres manteria isso em silêncio. O assassinato provocaria um alarido, e a culpa imediatamente recairia sobre a casa Isenry, rival da casa Tekel. A morte suspeita e inesperada de Antron faria a casa Tekel ficar mais cautelosa. Se começarem a bisbilhotar, descobrirão que o oponente de apostas de Antron na luta daquela noite fora Cruz Gaffney, um homem cuja casa havia pedido uma forte aliança com os Tekel. Cruz era um conhecido nascido das brumas e um lutador competente com facas. E assim a intriga começaria. A casa Isenry seria responsável pelo assassinato? Ou talvez a morte fora uma tentativa da casa Gaffney de alarmar ainda mais os Tekel, e assim encorajá-los a buscar aliança com os nobres mais baixos? Ou haveria uma terceira opção, uma casa que quisesse fortalecer a rivalidade entre Tekel e Isenry? Kelsier saltou do muro do jardim, coçando a barba falsa que usava. Na verdade, não importava muito quem a casa Tekel decidiria culpar. O propósito real de Kelsier era fazê-los duvidar e se preocupar, trazer desconfiança e incompreensão.
O caos era seu aliado mais forte para fomentar uma guerra entre as casas. Quando a guerra finalmente viesse, cada nobre morto seria uma pessoa a menos que os Ska teriam que encarar em sua rebelião. Assim que se encontrou a uma certa distância da fortaleza Tekel, Kelsier lançou uma moeda e subiu nos telhados. De vez em quando se perguntava o que as pessoas nas casas abaixo pensavam quando ouviam os passos vindos de cima. Saberiam que os nascidos das brumas achavam seus lares uma estrada conveniente, um lugar por onde podiam se mover sem serem incomodados por guardas ou ladrões? Ou as pessoas atribuíam as batidas aos sempre condenáveis espectros das brumas? Provavelmente nem percebem. Pessoas sãs estão dormindo quando as brumas saem. Aterrissou em um telhado pontudo, recuperando seu relógio de bolso do lugar em que o escondera. Olhou as horas e o guardou novamente, afastando de si o perigoso metal do qual o objeto era feito. Muitos nobres usavam metal ostensivamente, uma demonstração tola de bravura. O hábito fora herdado diretamente do senhor soberano. Kelsier, no entanto, não gostava de carregar nenhum metal. Relógio, anel ou pulseira. Desnecessário. Lançou-se novamente no ar, dirigindo-se para os labirintos de Fuligem, um bairro pobre Ska no extremo norte da cidade. Luthadel era uma cidade enorme alastrada, a cada década mais ou menos. Novos setores eram acrescentados e a muralha da cidade era expandida com o suor e esforço do trabalho Ska. Com a era do advento dos modernos canais, a pedra estava ficando relativamente barata e fácil de transportar. Fica imaginando por que ele se preocupa com a muralha, Kelsier pensou, movendo-se paralelamente aos telhados da imensa estrutura. Quem atacaria? O senhor soberano controla tudo. Nem mesmo as ilhas ocidentais resistem mais. Não havia uma guerra de verdade no Império Final há séculos. A rebelião ocasional consistia em nada mais do que alguns milhares de homens escondidos nas montanhas ou cavernas saindo para deflagrar ataques periódicos. Nem mesmo a rebelião de Eden se baseava muito na força. Contava com o caos de uma guerra entre as casas junto com o erro estratégico da guarnição de Luthadel para ter uma oportunidade. Se chegassem a uma campanha de guerra extensa, Kelsier perderia. O senhor soberano e o Ministério do Aço poderiam dispor literalmente de milhares de soldados, se houvesse a necessidade. É claro, não havia outro plano. Kelsier não falava dele, mal se atrevia a considerá-lo. É claro, havia outro plano. Kelsier não falava dele, mal se atrevia a considerá-lo. Provavelmente não teria nem mesmo uma oportunidade de colocá-lo em prática, mas se a ocasião chegasse... Saltou no chão do lado externo dos labirintos de Fuligem, então se enrolou em sua capa de bruma e caminhou pela rua com um passo confiante. Seu contato estava sentado à porta de uma loja fechada, fumando silenciosamente um cachimbo. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Tabaco era um luxo raro. Ou Royd era muito extravagante, ou tinha tanto êxito quanto Toxon dera a entender. Royd afastou o cachimbo calmamente e se levantou, embora isso não o tornasse muito mais alto. O sujeito careca e magrelo fez uma profunda reverência em meio à noite brumosa. Saudações, meu senhor. Kelsier se deteve diante do homem, os braços cuidadosamente enfiados na capa de bruma. Ele não queria que um informante de rua soubesse que o nobre desconhecido com quem estava se encontrando tinha cicatrizes de Hatzin nos braços. Você foi muito bem recomendado, Kelsier disse, imitando o jeito de falar arrogante de um nobre. Sou um dos melhores, meu senhor. Qualquer um que sobreviva tanto tempo quanto você deve ser bom, Kelsier pensou. Lords não gostavam da ideia de outros homens a par de seus segredos. Os informantes geralmente não viviam muito. Preciso saber algo, informante, Kelsier disse. Mas primeiro, deve jurar que não falará desse encontro a ninguém. É claro, meu senhor, Royd disse. Provavelmente quebraria a promessa antes que a noite terminasse. Outra razão pela qual os informantes não viviam muito. Ah, no entanto, a questão do pagamento. Você terá seu dinheiro, Ska. Kelsier replicou. É claro, meu senhor, Royd disse, com um rápido aceno de cabeça. Pediu informação a respeito da casa Renault, creio eu. Sim. O que é sabido a esse respeito? Com quais casas está aliada? Preciso saber essas coisas. Na verdade, não há muito o que saber, meu senhor, Royd respondeu. Lord Renault é muito novo na área.
E é um homem cuidadoso. Não está fazendo nem aliados nem inimigos no momento. Está comprando muitas armas e armaduras, mas provavelmente está adquirindo para uma ampla variedade de casas e mercadores para assim cativar todos eles. Uma tática sábia. Terá talvez um excesso de mercadorias, mas também terá um excesso de amigos, não é? Kelsier bufou. Não vejo por que deveria pagar por isso. Ele terá muita mercadoria, meu senhor, Royd disse rapidamente. O senhor poderá fazer um bom lucro se souber Renault está registrando o que Renault está registrando prejuízo. Não sou mercador Ska. Kelsier disse. Não me importam os lucros ou registros. Deixe que engula essa. Agora, ele acha que sou de uma grande casa. É claro que se não tivesse suspeitado por causa da capa de bruma, não mereceria a reputação que tem. É claro, meu senhor, Royd disse rapidamente. Há mais, é claro. Agora veremos. Será que as ruas sabem que a casa Renault está conectada aos rumores da rebelião? Se alguém tivesse descoberto esse segredo, então a gangue de Kelsier estaria em sério perigo. Royd tossiu baixinho, estendendo a mão. Homem insuportável, Kelsier replicou, jogando uma bolsa de moedas aos pés de Royd. Sim, meu senhor, Royd disse, caindo de joelhos e procurando com a mão. Peço desculpas, meu senhor. Minha visão é fraca, mas posso ver meus próprios dedos diante do meu rosto. Esperto, Kelsier pensou, enquanto Royd encontrava a bolsa e aguardava. O comentário sobre a visão era, é claro, uma mentira. Nenhum homem chegaria longe no submundo com tal impedimento. Contudo, um nobre que pensasse que seu informante era meio cego ficaria muito menos paranoico quanto a ser identificado. Não que Kelsier estivesse preocupado. Usava um dos melhores disfarces de Dawson. Além da barba, usava um nariz falso, mas realista, juntamente com plataformas nos pés e maquiagem para tornar sua pele mais clara. Disse que há mais? Kelsier perguntou. Juro, Ska, se não for bom, mas Royd disse rapidamente. Lord Renault está considerando uma união entre sua sobrinha Lady Valette e Lord Alan Venture. Kelsier se deteve. Não esperava por isso. Isso é bobagem. Venture está muito acima de Renault. Os dois jovens foram vistos conversando largamente no baile dos Venture há um mês. Kelsier riu, pejorativo. Todo mundo sabe disso, não significa nada. Não? Royd perguntou. Todo mundo sabe que Lord Alan Venture falou muito bem da garota para seus amigos, o grupo de nobres filósofos que frequenta a Pena Quebrada. Jovens falam sobre garotos o tempo todo, Kelsier comentou. Não significa nada. Devolva-me essas moedas. Espere, Royd disse, parecendo apreensivo pela primeira vez. Há mais. Lord Renault e Lord Venture têm transações secretas. O quê? É verdade, Royd prosseguiu. É uma notícia fresca. Eu a ouvi há apenas uma hora. Há uma conexão entre os Renault e os Venture, e por alguma razão Lord Renault pôde exigir que Alan Venture fosse designado para vigiar Lady Valette nos bailes. Ele baixou a voz. Até mesmo se sussurra que Lord Renault tem algum tipo de influência sobre a casa Venture. O que aconteceu no baile esta noite? Kelsier pensou, em voz alta. No entanto, disse. Isso tudo parece muito fraco, Ska. Não tem nada além de especulações inúteis? Não sobre a casa Renault, meu senhor, Royd disse. Tentei, mas sua preocupação com essa casa é sem sentido. Deveria escolher uma casa mais central na política, como por exemplo a casa Lariel. Kelsier franziu o senho. Ao mencionar Lariel, Royd estava dando a entender que tinha alguma notícia importante que valeria o pagamento de Kelsier. Parecia que os segredos da casa Renault estavam a salvo. Era hora de passar a discussão para outras casas, para que Royd não desconfiasse do interesse de Kelsier em Renault. Muito bem, Kelsier concordou. Mas se isso não valer o tempo, vale, meu senhor. Lady Shan Elariel é uma brandadora. Provas? Eu assenti tocar minhas emoções, senhor, Royd disse, durante um incêndio na fortaleza Elariel. Há uma semana, ela estava acalmando as emoções dos criados. Kelsier começara esse incêndio. Infelizmente não se espalhara além dos alojamentos dos guardas. O que mais? A casa Lariel recentemente deu a ela permissão para usar seus poderes em eventos da corte, Royd disse. Temem uma guerra entre as casas e querem que ela faça qualquer aliança possível. Ela sempre carrega um fino envelope com lascas de latão na luva direita. Coloque um buscador perto dela em um baile e verá. Meu senhor, eu não minto. Minha vida como informante depende unicamente da minha reputação. Shan Elariel é uma brandadora.
Kelsier deteve-se, como se refletisse. A informação era inútil para ele, mas seu propósito original, averiguar as notícias sobre a casa Renault, já fora satisfeito. Hoyt merecera suas moedas, sabendo disso ou não. Kelsier sorriu. Agora semeara um pouco mais de caos. E sobre a relação secreta de Shem com Salman Takiel? Kelsier disse, escolhendo ao azar o nome de um jovem nobre. Acha que ela usa seus poderes para ganhar os favores dele? Ah, certamente, meu senhor, Hoyt disse rapidamente. Kelsier pôde ver o brilho de excitação nos olhos dele. Ele presumia que Kelsier lhe dera um suculento pedaço de fofoca política grátis. Talvez tenha sido ela que garantiu para Lariel o acordo com a casa Hastings semana passada, Kelsier murmurou. Não havia tal acordo. Muito provavelmente, meu senhor. Muito bem, Ska. Kelsier falou. Você mereceu as suas moedas. Talvez eu o chame em outra ocasião. Obrigado, meu senhor, Hoyt disse, fazendo uma mesura profunda. Kelsier derrubou uma moeda e se lançou no ar. Enquanto aterrissava em um telhado, vislumbrou Hoyt vasculhando o chão para pegar a moeda. Hoyt não teve dificuldade em localizá-la, apesar de sua visão fraca. Kelsier sorriu e continuou seu caminho. Hoyt não mencionara o atraso de Kelsier, mas em seu próprio encontro não seria tão compreensivo. Dirigiu-se para o leste até a praça Alstrom. Tirou sua capa de bruma, revelando a camisa esfarrapada que usava por baixo. Foi até um beco, onde deixou a capa e o casaco e encheu as duas mãos de cinzas da esquina. Esfregou os flocos escuros e crocantes nos braços, mascarando suas cicatrizes, e depois no rosto e na barba falsa. O homem que cambaleou para fora do beco, alguns segundos mais tarde, era muito diferente do homem que se encontrara com Hoyt. A barba, antes arrumada, agora se projetava em um emaranhado despenteado. Algumas mechas haviam sido removidas, dando-lhe um aspecto desigual e doentio. Kelsier mancava, fingindo ser coxa de uma perna, e chamou uma figura parada nas sombras perto da silenciosa fonte da praça. Meu senhor? Kelsier perguntou, com voz áspera. Meu senhor, é você? Lord Staff Venture, líder da Casa Venture, era um homem imponente, mesmo para um nobre. Kelsier pôde ver dois guardas parados ao lado dele. O Lord em si não parecia nem um pouco incomodado pelas brumas. Era de conhecimento geral que era um olho de estanho. Venture avançou com passos firmes, o bastão de cana batendo no chão ao seu lado. Está atrasado, Ska, disse bruscamente. Meu senhor, eu estava esperando no beco, meu senhor, como combinamos. Não combinamos nada disso. Sinto muito, meu senhor, Kelsier disse novamente, fazendo uma reverência e cambaleando por causa da perna coxa. Sinto muito, meu senhor. Estava lendo o beco, não pretendia fazê-lo esperar. Não conseguiu nos ver, homem? Sinto muito, senhor, Kelsier disse. Minha visão não é muito boa, sabe? Mal posso ver minhas próprias mãos diante do meu rosto. Obrigado pela dica, Hoyt. Venture bufou, entregando seu bastão de duelo para um guarda, e esbofeteou Kelsier com força. Kelsier despencou no chão, segurando a bochecha. Sinto muito, meu senhor, murmurou novamente. Da próxima vez que me deixar esperando, será com um bastão, Venture disse, cortante. Bem, sei um dia da próxima vez que precisar de um cadáver para jogar no jardim de alguém, Kelsier pensou, ficando em pé com esforço. Agora, Venture disse, vamos aos negócios. Que notícia importante é essa que prometeu me dar? É sobre a casa Erical, meu senhor. Kelsier disse, sei que vossa senhoria fez acordos com ele no passado. E? Bem, meu senhor, eles o estão trapaceando descaradamente. Estão vendendo suas espadas e bastões para a casa Takiel pela metade do preço que você vem pagando. Tem alguma prova? Só precisa olhar os novos armamentos de Takiel, meu senhor. Kelsier disse, minha palavra é verdadeira, não tenho nada além da minha reputação. Se não tenho isso, não tenho minha vida. E não estava mentindo, ou pelo menos não completamente. Seria inútil para Kelsier espalhar uma informação que Venture poderia confirmar ou descartar com facilidade. Algo do que dissera era verdade. Takiel estava dando uma ligeira vantagem para Erical. Kelsier estava exagerando, naturalmente. Se jogasse bem suas cartas, poderia iniciar uma racha entre Erical e Venture, e ao mesmo tempo em que deixaria Venture com ciúmes de Takiel. E se Venture fosse até Renault em busca de armas, em vez de até Erical, bem, isso seria apenas um benefício colateral. Steve Venture bufou. Sua casa era poderosa, incrivelmente poderosa, e não dependia de nenhuma indústria ou empresa específica para manter suas riquezas.
Era uma posição muito difícil de se alcançar no Império Final, considerando os impostos do Senhor Soberano e o custo do Atium, o que também fazia dos Venture uma ferramenta poderosa para Kelsier. Se pudesse dar a este homem a mistura certa de verdade e ficção. Isso tem pouca utilidade para mim, Venture disse, de repente. Vamos ver o quanto você realmente sabe, informante. Conte-me sobre o sobrevivente de Hatzin. Kelsier ficou sem palavras. Perdão, meu senhor. Quer ser pago? Venture perguntou. Bem, conte-me sobre o sobrevivente. Os rumores dizem que ele voltou a Luthadel. São só rumores, meu senhor, Kelsier disse rapidamente. Nunca vi esse tal de sobrevivente, mas duvido que esteja em Luthadel, se de fato ainda vive. Ouvi dizer que ele se juntou a uma rebelião Ska. Sempre há tolos sussurrando sobre a rebelião Ska, meu senhor, Kelsier disse. E sempre há aqueles que tentam usar o nome do sobrevivente. Mas não acredito que algum homem possa ter sobrevivido às minas. Posso buscar mais informações sobre isso, se desejar, mas temo que fique desapontado com o que eu encontrar. O sobrevivente está morto. O Senhor Soberano, ele não permite tais descuidos. É verdade, Venture disse, pensativo, mas os Ska parecem convencidos sobre esses rumores sobre um 11º metal. Já ouviu falar disso? Informante. Ah, sim, Kelsier disse, dissimulando a surpresa. Uma lenda, meu senhor. Uma sobre a qual nunca ouvi falar. Venture comentou, e presto muita atenção nessas coisas. Isso não é uma lenda. Alguém muito esperto está manipulando os Ska. Uma conclusão interessante, meu senhor, Kelsier disse. De fato, Venture concordou. E presumindo que o sobrevivente tenha morrido nas minas, se alguém se apoderou de seu cadáver, seus ossos, há meios de imitar a aparência de um homem. Sabe do que estou falando? Sim, meu senhor, Kelsier confirmou. Investigue isso, Venture ordenou. Não me importam suas fofocas. Traga-me algo sobre este homem. Ou o que quer que ele seja, que lhe dera os Ska. Então receberá algum dinheiro meu. Venture deu meia volta na escuridão, acenando para seus homens e deixando um pensativo Kelsier para trás. Kelsier chegou à mansão Renault algum tempo depois. O caminho de estacas entre Felles e Luthadel tornava a viagem entre as duas cidades muito rápida. Não fora ele quem colocara as estacas. Não sabia quem fora. Com frequência se perguntava o que faria se, enquanto viajava pelo caminho de estacas, encontrasse outro nascido das brumas viajando na direção contrária. Provavelmente ignoraríamos um ao outro, Kelsier pensou. Provavelmente ignoraríamos um ao outro, Kelsier pensou, enquanto aterrissava no quintal da mansão Renault. Somos muito bons nisso. Espiou a mansão iluminada pelas lanternas através das brumas, enquanto sua capa de bruma recuperada se agitava suavemente com o vento. A carruagem vazia indicava que Ven e Caesar haviam retornado da casa Lariel. Kelsier os encontrou lá dentro, esperando na sala de estar e falando em uma voz baixa com Lord Renault. Esse é um novo visual para você, Ven observou quando Kelsier entrou na sala. Ela ainda usava o vestido, um belo vestido vermelho, embora se sentasse com uma postura pouco adequada para uma dama, com as pernas dobradas sobre o corpo. Kelsier sorriu para si mesmo. Há algumas semanas ela teria tirado o vestido assim que chegasse. Ainda vamos transformá-la em uma dama. Sentou-se, colocando a barba falsa manchada de fuligem. Coçando a barba falsa manchada de fuligem. Fala sobre isso? Ouvi dizer que as barbas logo vão voltar à moda. Só estou tentando me manter na vanguarda. Ven fez uma careta. Na vanguarda da moda dos mendigos, talvez. Como foi a noite, Kelsier? Lord Renault perguntou. Kelsier deu de ombros. Como a maioria das noites. Felizmente, parece que a casa Renault permanece livre de suspeitas, embora eu mesmo seja uma espécie de preocupação para alguns nobres. Você? Renault perguntou. Kelsier assentiu enquanto um criado lhe trazia uma toalha úmida e morna para limpar o rosto e os braços, embora não tivesse certeza se estavam preocupados com seu conforto ou com as cinzas que poderiam deixar nos móveis. Limpou os braços, expondo as cicatrizes esbranquiçadas, e começou a tirar a barba. Parece que os Ska em geral se inteiraram da história do 11º metal. Ele prosseguiu. Alguns nobres ouviram os rumores crescentes e os mais inteligentes estão ficando preocupados. Como isso nos afeta? Renault perguntou. Kelsier deu de ombros. Vamos espalhar rumores contrários para fazer a nobreza se concentrar mais em si mesma e menos em mim, embora divertida ironicamente.
embora divertido e ironicamente, Lord Venture tenha me encorajado a procurar informações sobre mim mesmo. Pode-se ficar muito confuso com esse tipo de atuação. Não sei como consegue, Renault. É o que sou, o Candra disse simplesmente. Kelsier deu de ombros novamente, voltando-se para Ven e Caesar. Então, como foi a noite? Frustrante, Ven respondeu com um tom de voz mal-humorado. A senhora Ven está um pouco aborrecida, Caesar comentou. Quando voltávamos para Lotadel, ela me contou os segredos que reunia enquanto dançava. Kelsier deu uma risada. Nada muito interessante? Caesar já sabia de tudo. Ven replicou. Passei horas rodopiando e jogando conversa fora com aqueles homens, e foi tudo sem valor. Dificilmente seria sem valor, Ven. Kelsier disse, arrancando o último pedaço de barba falsa. Fez alguns contatos, foi vista e praticou sua conversa. Quanto à informação, bem, ninguém vai lhe dizer nada importante ainda. Vamos dar tempo ao tempo. Quanto tempo? Agora que está se sentindo melhor, poderá participar dos bailes com mais regularidade. Depois de alguns meses, terá estabelecido contato suficiente para começar a encontrar o tipo de informação de que precisamos. Vena assentiu, suspirando. Não parecia mais tão contrariada com a ideia de frequentar regularmente os bailes, no entanto. Caesar limpou a garganta. Mestre Kelsier, sinto que devo mencionar algo. Nossa mesa contou com a presença de Lord Alan Venture a maior parte da noite, embora a Sra. Ven tenha encontrado um meio de tornar as atenções dele menos ameaçadoras para a corte. Sim, Kelsier disse. Agora eu entendo. O que falou para aquelas pessoas, Ven? Que Renault e Venture eram amigos? Ven empalideceu levemente. Como sabe? Sou misteriosamente poderoso, Kelsier disse, com um aceno de mão. De qualquer modo, todo mundo pensa que a casa Renault e a Venture têm acordos comerciais secretos. Provavelmente presumiram que Venture está estocando armas. Ven franziu o senho. Não queria que chegasse tão longe. Kelsier assentiu, esfregando a cola do queixo. Assim é a corte, Ven. As coisas saem do controle rapidamente, mas isso não é um grande problema, embora signifique que terá que ser muito cuidadosa ao lidar com a casa Venture, Lord Renault. Veremos que tipo de reação eles vão ter aos comentários de Ven. Lord Renault assentiu. De acordo, Kelsier bocejou. Agora, se não há mais nada, bancar o nobre e o mendigo em uma noite me deixou terrivelmente cansado. A outra coisa, Mestre Kelsier, Caesar disse. No fim da noite, a Sra. Ven viu Lord Alan Venture deixar o baile com os jovens lords das casas Lecal e Hastings. Kelsier deteve-se, franzindo o senho. É uma combinação estranha, foi o que pensei. Caesar concordou. Provavelmente, ele só está tentando irritar o pai, Kelsier murmurou. Confraternizar com um inimigo em público. Talvez, Caesar ponderou, mas os três pareciam ser bons amigos. Kelsier assentiu, levantando-se. Investigue isso melhor, Caesar. Há uma chance de que Lord Venture e seu filho estejam tentando nos fazer de bobos. Sim, Mestre Kelsier. Caesar disse. Kelsier deixou a sala, se espreguiçando e ia entregando sua capa de bruma para um criado enquanto seguia a escada leste. Enquanto eu seguia a escada leste, ouviu passos rápidos. Virou-se e encontrou o vento seguindo, segurando o deslumbrante vestido vermelho para não tropeçar nos degraus. Kelsier, ela disse em voz baixa. Há algo mais. Algo sobre o que eu gostaria de falar. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Algo que ela não quer que nem Caesar discute? No meu quarto, disse, e ela o seguiu pelas estacas até o aposento. Do que se trata? Perguntou enquanto ela fechava a porta atrás de si. Lord Alan, Ven disse, abaixando o olhar, parecendo um pouco envergonhada. Caesar já não gosta dele, então não quis mencionar isso na frente dos demais, mas achei algo estranho essa noite. O quê? Kelsier perguntou, curioso, apoiando-se em sua escrivaninha. Ellen estava com uma pilha de livros, Ven começou. O primeiro nome, Kelsier pensou, desaprovador, está se apaixonando pelo garoto. Ele é conhecido por ler muito, Ven prosseguiu, mas algum daqueles livros, bem... Quando ele se foi, deu uma olhada neles. Boa garota, as suas lhe deram ao menos bons instintos. Um deles chamou a minha atenção, ela disse. O título dizia alguma coisa sobre o clima, mas o texto dentro dele falava sobre o Império Final e suas falhas. Kelsier ergueu uma sobrancelha. O que dizia, exatamente? Vendeu de ombros. Alguma coisa sobre como, uma vez que o Senhor Soberano é imortal, seu império deveria ser mais avançado e pacífico. Kelsier sorriu. O livro do falso amanhecer. Qualquer buscador pode citar o texto inteiro para você. Não achava que ainda existisse alguma cópia física. O autor, Deleuze Cover,
escreveu alguns outros livros ainda mais condenáveis. Embora ele não blasfeme contra a alomancia, os obrigadores abriram uma exceção no caso dele e o penduraram em um gancho do mesmo jeito. Bem, Ven falou, Alan tem uma cópia. Acho que uma das nobres estava tentando encontrar o livro. Vi um dos criados dela remexendo os volumes. Qual nobre? Sham Elariel. Kelzer assentiu. Ex-noiva, provavelmente está procurando alguma coisa com a qual chantagear o garoto Venture. Acho que ela é uma romântica, Kelzer. Kelzer assentiu, pensando distraidamente sobre a informação. É uma brandadora. Ela provavelmente teve uma boa ideia com esses livros. Se o herdeiro Venture está lendo um livro como Falso Amanhecer, sem mencionar a tolice de carregá-lo por aí. É tão perigoso? Fen perguntou. Kelzer deu de ombros. Moderadamente. É um livro antigo e, na verdade, não encoraja a rebelião nem poderia passar. Ven franziu o senho. O livro parecia bem crítico ao senhor soberano. Ele permite que a nobreza leia coisas assim? Na verdade, ele não permite que façam essas coisas, Kelsier disse, mas algumas vezes ignora quando o fazem. Banir livros é um negócio complicado. Ven, quanto mais alvoroço o ministério faz com relação a um texto, mais atenção ele chama e mais pessoas ficarão tentadas a lê-lo. O Falso Amanhecer é um volume substancioso, e ao não proibi-lo, o ministério o condenou ao anonimato. Ven assentiu lentamente. Além disso, Kelsier disse, o senhor soberano é muito mais leniente com a nobreza do que com os Ska. Ele os vê como filhos de seus amigos e aliados há muito mortos, os homens que supostamente o ajudaram a derrubar as profundezas. De vez em quando, ele os deixa ter certos gostos, como ler textos irritáveis ou assassinar familiares. Então, o livro não é motivo de preocupação? Ben perguntou. Kelsier deu de ombros. Não diria isso tão pouco. Se o jovem Alan tem um falso amanhecer, pode ser que tenha outros livros que sejam expressamente proibidos. Se os obrigadores tivessem provas disso, entregariam o jovem Alan aos inquisidores, sendo nobre ou não. A questão é como se assegurar que isso aconteça. Se o herdeiro Venture fosse executado, isso certamente aumentaria a confusão política em Luthadel. Ven empalideceu, visivelmente. Sim, Kelsier pensou com um suspiro interno. Ela definitivamente está se apaixonando por ele. Eu devia ter previsto. Mandar uma garota jovem bonita entre os nobres. Um abutre ou outro ia se lançar sobre ela. Não contei isso para que os matemos, Kelsier, ela exclamou. Pensei, talvez... Bem, ele está lendo livros proibidos e parece ser um bom homem. Talvez possamos usá-lo como um aliado ou coisa assim. Ah, criança, Kelsier pensou. Espero que não se machuque muito quando ele a descartar. Devia ser mais esperto do que isso. Não conte com isso, Kelsier disse, com um tom de voz alto. Lord Alan pode estar lendo livros proibidos, mas isso não faz dele um amigo. Sempre existiram nobres como ele, jovens filósofos e sonhadores que acham que suas ideias são novas. Gostam de beber com os amigos e criticar o senhor soberano, mas em seus corações ainda são nobres. Nunca enfrentarão o sistema. Mas não, Ven. Kelsier interrompeu. Precisa confiar em mim. Alan Venture não se importa conosco ou com os Ska. É um cavalheiro anarquista, porque isso é elegante e excitante. Ele me falou sobre os Ska, Ven disse. Queria saber se eram inteligentes e se agiam como pessoas de verdade. E o interesse dele era compassivo ou intelectual? Ela se deteve. Vê? Kelsier perguntou. Ven, esse homem não é o nosso aliado. De fato, lembro de ter dito claramente para ficar longe dele. Quanto mais tempo passar com Alan Venture, mais colocará nossa operação e seus companheiros de gangue em risco. Entendido? Ven abaixou o olhar, assentindo. Kelsier suspirou. Porque suspeito que ficar longe dele é a última coisa que ela pretende fazer. Maldição. Não tenho tempo para lidar com isso agora. Vou dormir um pouco, Kelsier falou. Falaremos mais sobre isso depois. Não é uma sombra. Essa coisa escura que me segue e que só eu posso ver. Não é realmente uma sombra. É escura e translúcida, mas não tem o contorno sólido de uma sombra. É insubstancial, fina e disforme, como se fosse feita de névoa escura. Ou de bruma, talvez.